a minha rápida, né, a sequência do que nós vamos falar hoje. Eu quero encerrar com uma coisa bacana, que são os fatores-chave de sucesso. E, logicamente, que essa apresentação nossa, ela vai ter um viés muito forte para quem está trabalhando com a gestão em si, né? Quando a gente fala com dentista, a gente fala de um jeito, quando a gente fala com RH, com recursos humanos que está montando os planos, a gente fala de outro jeito. Eu acho que o importante aqui são pessoas que se interessam pela área, que já trabalham de alguma forma com a área, e a gente vai tentar dar sempre uma visão gerencial sobre esse nosso negócio. Então, vamos lá, a saúde bucal no Brasil. Olha que eu trouxe uns números interessantes, isso é novidade, viu, Marcos? Isso aí não tinha. Uns números bastante interessantes. Então, 11,7% da população nunca foi ao dentista. É um negócio impressionante. 11,7% nunca foi ao dentista. 47,9% desses que nunca foram tinha até 4 anos de idade. Então, se alguém disser, nunca foi porque era criança, mentira. A grande parte realmente não foi ao dentista, isso é um dado oficial de IBGE. E dos que foram, apenas 40% fizeram isso há menos de um ano. Né? A nossa recomendação é que pelo menos a cada 6 meses você vá ao dentista, nem que for para fazer uma limpeza, uma checagem, né? Quanto mais cedo você pegar o seu problema, mais indolor, mais simples, mais barato fica. É interessante que o brasileiro, isso é uma coisa muito cultural nossa, ele vai ao dentista quando sente dor. Né? Então fala, por que eu vou no dentista? Não está doendo nada, né? E é ao contrário, a gente tem que ir quando não tem nada, não quando sente dor, né? Mas o brasileiro faz isso também com a área médica, né? A gente vai no médico, não tem problema. Eu lembro que faz pouco tempo, eu fui no médico, eu sentei na frente do médico e falei assim, ele falou assim, bom, e aí, qual o problema? Eu falei, nenhum, não tem problema, eu vim aqui porque faz tempo que eu não venho no médico. Que eu saiba, né? Eu vim aqui justamente que eu estou bem e quero continuar bem, né? E eu costumo dizer que a gente hoje planta o que vai colher daqui a 10 anos. Então, se você fizer um trabalho de prevenção, você vai estar muito melhor. Né? E aqui não muda muito na área de odontologia, mais ou menos esse raciocínio nós vamos levar para frente. Um outro dado curioso é o seguinte, nós temos no Brasil 220 mil cirurgiões dentistas. Gente, esse número, né, faz com que, em relação à nossa população, o Brasil deve ser um país que mais tem dentista no planeta. É uma coisa impressionante. E a cada ano se formam mais 10 mil novos dentistas. Então, a oferta de dentista no Brasil é uma coisa impressionante. Outro dia brincaram comigo que tem mais dentista que padaria em algumas cidades, né? Então, eu falei assim, gente do céu, como é que nós vamos fazer para lidar com isso? Então, olha que interessante, um país que não vai ao dentista, um país que não tem... Praticamente 20 milhões de pessoas nunca foram ao dentista. E do outro lado, uma oferta gigantesca de dentista de mão de obra. E aí precisava alguma coisa para fazer essa junção, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, eu vou falar disso um pouco lá para frente, a gente deve ter aí em torno de 15 milhões de pessoas em planos particulares, em planos odontológicos, né? Convênios odontológicos de todos os tipos. São 15 milhões de pessoas que talvez não tivessem acesso a dentista, talvez não tivessem condição de usar. Né? Então a gente tem também esse lado social para a gente considerar. E aqui no final eu mostro a questão da proporção, né? Um dentista para cada 900 habitantes, que é uma proporção exagerada. Mas essa proporção ela não é linear pelo Brasil. Olha que interessante, a gente tem no estado de São Paulo, né? Eu devia ter 30 mil dentistas para essa proporção se manter, e eu tenho 55 mil. Então a concentração em São Paulo é pior ainda. Quando você vai para o Maranhão, pelo tamanho da população, deveria ter 5 mil dentistas, não passa de 1.000. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um excesso de dentistas, esse excesso está concentrado em algumas regiões, que torna a coisa mais agravante ainda do ponto de vista de saúde pública. Bom, trouxe aqui então algumas características. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, não a turma de casa não consegue lá, mas das outras escolas, mas aqui a turma, se eu estiver indo rápido, me segura aí, a gente vai, tá bom? Bom. Então, o que é importante para a gente perceber? Primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça e não esqueçam nunca mais. Característica de risco. O nosso negócio é completamente diferente do negócio de saúde. Completamente diferente. As características são opostas. Mas é tudo saúde, está dentro da mesma legislação, mas na verdade não é assim que funciona. Né? O nosso negócio ele é bastante diferente, ele tem um ritmo todo próprio, as tecnologias são diferentes, a sinistralidade é muito diferente, a nossa curva de sinistralidade é completamente diferente. E olha que dado interessante, o envelhecimento de beneficiário que no saúde é uma coisa super crítica, para a gente não é problema nenhum. Pelo contrário, a gente adora velhinhos, né? A gente não tem problema, a gente gosta do pessoal.
E aí vamos falar um pouquinho, depois eu vou abranger um pouco melhor essa questão de sinistralidade, vamos falar um pouquinho sobre o histórico, né? A coisa demorou muito, né? A Odontoprev adquiriu algumas operadoras que tinham já 30 anos de mercado. A Odontoprev está comemorando no ano que vem 25 anos. Então você vê que, para quem acha que é novidade, odontologia em grupo, não é. É uma coisa já bastante antiga. Nós adquirimos algumas empresas com 30 anos de mercado, tinha empresas com 35 anos de mercado. Só que naquela época o pessoal falava assim, eu tinha uma operadora odontológica. Sabe o que era isso, gente? Era você fazer um convênio com uma empresa, você tinha uma clínica e vai naquela indústria do outro lado da rua e fala assim, vocês não querem atender o pessoal aqui, a gente faz um convênio, fatura, paga uma parte e tal. Então não era um projeto estruturado, não era uma coisa, e não tinha regulamentação, não tinha nada a respeito, né? A própria regulamentação que hoje manda no mercado, que é a 9656, ela é de 98, final de 98 e 99. Né? Então é uma coisa super recente, 10, 12 anos com esse mercado efetivamente regulamentado. Até então, existia de tudo. Vou contar uma outra curiosidade. A minha aula é cheia de hiperlinks e tal, vocês me dão desculpa, mas eu acho que é isso que torna a coisa bacana. Nós estamos começando uma operação no México. Né? O Odontoprev virou uma multinacional. E essa operação no México, chegar ao México hoje é como chegar no Brasil há 20 anos atrás. Eles não têm regulamentação, você faz o plano que você quiser, do jeito que você quiser, não tem rol mínimo. É um negócio meio estranho, né? Se o Odontoprev fosse mais oportunista, podia pegar lá e fazer um planozinho fake, né? Uma coisa assim, dá uma limpezinha e cobra sei lá quanto. Não, nós estamos colocando o mesmo rol de cobertura que nós temos aqui lá. Né? Porque a gente acredita que tem que ter um pacote mínimo, né? A gente nunca acreditou no pacote mínimo oficial, a gente sempre trabalha com aquilo que realmente faz diferença para o beneficiário. Porque é muito chato você chegar na frente do dentista e justo aquela sabe, eu vou fazer uma limpeza, um negócio na gengiva, mas olha, essa aqui não cobre, mas é tudo menos essa. Tá bom, então vamos fazer aqui uma obturação tal, mas se for uma face a mais, eu não... Então começa a ficar desconfortável, né? É lógico, se a gente for falar, eu quero um material precioso, né? Então minha boca é toda de ouro. Então não dá, não tem condição, né? Aí é uma negociação à parte. Mas eu acho que o beneficiário tem direito de chegar lá e ter o atendimento pleno da maior parte das coisas que ele precisa, sem ficar com essa coisa assim, o material aqui tem que ser outro, né? Isso não faz sentido, não faz sentido. Nós vamos falar um pouco sobre cobertura daqui a pouco. Então, houve realmente um lento desenvolvimento inicial, com um desafio grande de combate à fraude, porque a partir do momento que você sai da sua clínica própria e começa a ter várias clínicas e vários parceiros trabalhando para você, para o teu sistema, se você não tiver um sistema de controle muito preciso, você começa a correr o risco de fraude. E os níveis de fraude são altíssimos. Eu não sei se vocês já tiveram alguma aula, acho que até essa anterior deve ter falado um pouco sobre fraude, o risco de fraude. Então, assim, é muito complicado se você não tiver um controle. E como é que você faz para controlar? Se o dentista está dizendo que já tratou, não tratou, fez ou não fez, tal. Eram necessárias regras de operação, tinha que ter um padrão, né? E aí, naquela época, o que existia era muito mais reatividade que prevenção. Então, assim, o cara ia lá com dor, fazia o que precisava ser feito e acabou, né? Não tinha a mínima preocupação em prevenir. O que isso foi gerando ao longo do tempo, né? E uma outra coisa importante, né? As ferramentas que eram necessárias para você poder gerenciar um plano, né? Você teve que criar prontuários clínicos, né? Tinha que prestar conta através de uma série de formulários, a questão de radiografia, muitas empresas usavam e ainda usam perícia inicial, vocês já ouviram falar nisso, né? Quer dizer, imagina o cara tá lá com problema, tá com dor, não, peraí, primeiro você vai passar na perícia para ver se você precisa. Depois você vai ter que passar para um outro cara que vai fazer o tratamento. E conforme for, ainda vai mandar para um outro que vai fazer. Então, era uma coisa muito, muito complicada. O pessoal não conseguia lidar muito bem com isso. Estou me sentindo velho que eu passei por tudo isso. Passou por isso. Você tinha que, depois feito, tem que ir lá para ele verificar se foi algum. Se foi feito, se foi bem feito e tal. Então, era um desconforto gigantesco. Completamente diferente de você no particular e negociar diretamente. Então, isso tudo, esse mau emprego dessas ferramentas, inibição de tratamento, foi criando todo, né, um desgaste, um desconforto no processo e, logicamente, aquilo que não funciona bem, o que acontece? Não evolui, não avança, né? Então, a coisa realmente ficou muito tempo amarrada e aí eu reporto algumas coisas, baixa qualidade, né, não se via caminho de melhora. E o pior de tudo é que naquela época começou a criar uma antagonização entre os 4 pilares. Quais são os 4 pilares de um modelo odontológico qualquer? Vamos lá. Primeiro, cirurgião dentista. Gente,
É o dentista que, em última instância, faz a coisa acontecer. Se esse cirurgião aqui não se sente à vontade, como é que você acha que vai ser a relação dele com o paciente e, por tabela, com todo o sistema? Terrível. E esse modelo policialesco, controlador, que tinha que olhar e faz isso, faz aquilo, quase que sempre partindo do pressuposto que ele não estava agindo corretamente, os maus pagando pelos bons e tal, criou um desconforto gigante. Muito dentista dizia assim, olha, estou fora, não quero trabalhar com esse negócio.